Olá, queridos irmãos. Nós vamos tratar neste vídeo e no próximo que eu pretendo fazer acerca de um assunto muito importante na atualidade, que é o assunto de marido e mulher no relacionamento conjugal. Quero tratar acerca desse tema porque hoje nós vemos famílias bem estruturadas, boas, que são um exemplo, e vemos famílias mal estruturadas, vivendo mal, e que precisam receber aconselhamento. Então, essas palavras são tanto para incentivo a quem vai bem, quanto para orientação a quem não vai tão bem. Hoje em dia também nós temos visto muito crescer a questão da violência contra a mulher, questão do feminicídio, e isso não tem sido pouca coisa não. Cada vez mais os problemas estão aumentando nesse sentido. Então, eu quero nesse vídeo e também no próximo, são 2 vídeos sobre esse mesmo assunto, tratar dessa questão e olhar o que a Bíblia diz e trazer o que a Bíblia diz para o nosso contexto atual. Esse é o objetivo. Digo isso porque acredito que a Bíblia, as Escrituras, elas são a nossa norma para uma boa vida, para bons relacionamentos e para a família. Quero então sugerir a você que, se você gostar e assistir esse vídeo, assista o próximo, porque é a continuação. E no próximo eu também vou estar dando algumas orientações importantes também, tá bom? Eu começo aqui lendo o texto básico, que é o de Efésios, capítulo 5, 22 a 33. Qualquer tratamento da relacionamento conjugal que a gente encontra, esse texto de Paulo é um texto básico. Mas eu vou ler o texto na medida em que for descrevendo aqui os meus assuntos, tá bem? Primeiro, eu quero dizer o seguinte: o texto de Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo, e Paulo é fruto de seu tempo. Paulo é um homem que está falando a seu tempo. Esse texto foi escrito cerca de 2000 anos atrás. E numa outro tipo de sociedade diferente da nossa. Então, o Paulo está falando às pessoas do seu tempo. Quando a gente lê esse texto de Paulo, a gente tem que entender o que é que ele está dizendo no seu tempo, o que é que ele está trazendo de inovação no seu tempo, e a partir daí trazer para os dias atuais, que não são os mesmos. Não tem a mesma estrutura do tempo de Paulo. Agora, quando Paulo trabalha no seu tempo, ele sempre trabalha com 2 balizas. A primeira, ele trabalha o texto a partir dos textos bíblicos que ele tem na sua época. Quais são os textos bíblicos? O Antigo Testamento é o que ele tem. São as escrituras dele. Paulo é um judeu. O Antigo Testamento são suas escrituras. Então, é a partir do entendimento que ele tem dos textos do Antigo Testamento. Mas tem outra baliza que é até mais importante ainda para Paulo. E essa outra baliza é o ensino do próprio Jesus. Paulo é um seguidor de Jesus. Paulo é um apóstolo de Jesus. Paulo foi chamado por Jesus para ser apóstolo. Então, Paulo, quando vai ensinar, quando vai pregar o Evangelho, ele vai pregar a partir daquilo que ele soube que Jesus falou. A partir daquilo que ele soube que Jesus fez. Então, é a partir do ensino de Jesus que Paulo também vai elaborar seu próprio ensinamento. Paulo é fiel a Jesus Cristo, Paulo é fiel às Escrituras, no caso dele, o Antigo Testamento. Mas como Paulo é fruto do seu tempo, o que acontece? Ele vai trabalhar essa relação marido-mulher a partir do seu tempo. E isso a gente tem que entender.
porque não poderia ser diferente. Ele não poderia, escrevendo no século I, falar para o século XXI. Não dá. Ele falou a seu tempo. Por exemplo, só aproveitando outro assunto, Paulo fala lá nas suas cartas, inclusive essa de Efésios, da relação senhor-escravo, porque na época havia escravidão. E naquela época, Paulo fala, senhor de escravo, comporte-se dessa forma. Escravo, comporte-se dessa forma. Ele vai trazer orientações tanto a um grupo, os senhores de escravo, quanto aos escravos. Paulo não chega e diz assim, não, vamos acabar com a escravidão, não vai existir mais escravidão. Ele sabe que esse tipo de discurso não adiantaria e só afastaria as pessoas daquilo que era ouvir o evangelho, porque era algo consolidado ali naquela estrutura, naquela cultura. Então, o que é que Paulo faz? Ele trabalha essa relação como algo que existe, e a partir daí ele desenvolve o que ele entende ser a proposta de Jesus. Quando a gente lê esse texto de Paulo sobre senhores de escravos e escravo, nós também entendemos que é daquela época. Então a gente não vai aplicar aquilo literalmente a hoje. Nós vamos fazer uma espécie de conversão do que Paulo está dizendo para os dias de hoje, sem perder a essência do que ele está dizendo, sem torcer a essência do que ele está falando, o que ele está dizendo, porque ali há princípios universais ligados a uma situação específica da época. É isso que a gente vai fazer aqui também. Paulo fala da relação marido e mulher na sua época, conforme as condições da sua época. O que nós vamos ler e a gente vai trazer para o hoje, fazendo uma conversão, mas mantendo os princípios daquilo que Paulo escreveu dentro da sua época. É assim que a gente trabalha a interpretação das Escrituras. Qual então era a relação marido e mulher na época do apóstolo Paulo? Então vamos lá. E veja bem, para eles parecia que isso seria perene, eterno, ia ser sempre assim. Eles não tinham na ideia, a cabeça, um dia vai mudar. Não, vai ser sempre assim. Então, quais eram as condições do relacionamento marido e mulher nos tempos de Paulo? O marido era a autoridade incontestável dentro da família. O marido, ele tinha total domínio da família. Em alguns casos, gente, o patriarca tinha essa autoridade. Ou seja, o patriarca tinha vários filhos, esses filhos se casavam e vinham morar na sua casa, ou ali próximo à sua casa, e o patriarca comandava tudo, inclusive a vida dos filhos casados. Era ele quem orientava, era ele quem dizia como deveriam ser as coisas. Então nós temos aí a figura do homem, do marido, que exerce um domínio completo sobre a sua casa. Não era algo em que vamos conversar aqui e decidir juntos. Não, o marido tomava as decisões, o marido era quem decidia, ele era a autoridade dentro da família. A mulher era dominada por seu marido, a mulher ela estava ali na casa para o prazer do seu marido, ela estava ali principalmente para a procriação, para a criação de uma família e para o cuidado da prole. Então, essa era a função da mulher. A função da mulher ali era ser a formadora da família, zelar pela família, no sentido do cuidado. A do marido era do comando da família. E isso era bem comum nos tempos de Paulo. Então, veja, nesse sentido, a mulher ela era vista como inferior ao marido. E isso há bastante provas em relação àquela época. Primeiro, você encontra em textos
dos Hebreus, que a mulher, se o homem saía, a mulher seguia atrás dele. A mulher, ela não poderia conversar com ninguém em público, exceto seu marido, com nenhum outro homem, exceto seu marido. Os rabinos da época discutiam se a mulher tinha alma. Se a mulher tinha alma. E por aí vai. No mundo romano, a coisa era um pouco diferente, mas também essa dominação, essa submissão da mulher, ela era muito forte. Há casos em que, por exemplo, quando o homem adulterava, isso era visto como algo mais ou menos normal. Não tinha muito problema nesse ponto. A mulher não. Ela não. E o que a gente observa, o que se vê, é exatamente isso. Por exemplo, era comum nas altas classes do mundo romano o homem ter a sua esposa e ter uma cortesã, que era uma mulher com quem ele também conversava, com quem ele também se relacionava. E isso era algo comum ali dentro daquele tempo. Muito bem. Então, a mulher era vista como um ser inferior. No mundo romano, por exemplo, greco-romano, você não encontra filósofos. Você só encontra homens fazendo filosofia. Até porque eles entendiam que a mulher não tinha capacidade de alcançar altos pensamentos, altos ensinamentos. Então, veja, a mulher era sempre vista como uma pessoa inferior. Esse é o pano de fundo para a gente entender Efésios 5, 22 a 23. Então, vamos lá. Primeiro, nesse texto, Paulo vai aceitar a estrutura familiar de sua época, até porque é o tempo que ele está vivendo. Ele vive naquela época. Então, Paulo fala aqui da submissão da mulher. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Então, a mulher deveria ser submissa a seu marido. Mas aqui depois eu vou falar alguma coisa sobre esse versículo aqui. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. E assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Então veja, ele aceita a estrutura de sua época. A mulher é submissa a seu marido, ela deve se submeter à autoridade de seu marido. Mas é interessante, dos versos 24 até o 30, que Paulo fala agora do marido, do homem, ele não fala sobre a liderança que o marido deve exercer. Não, ele fala assim, naturalmente, o marido você tem que fazer tal coisa, porque assim, era natural que ele fosse o líder da casa, era natural que ele comandasse a casa. Por isso, quando fala aos maridos, ele não fala assim, olha, você seja o comandante, o líder da sua casa, ele não fala isso. Pelo contrário, ele fala outro tipo de palavras para o marido. Ele vai falar, maridos, amai vossas mulheres. Olha que coisa. Ele não fala assim, lá para as mulheres sejam submissas. Para os maridos, comandem suas mulheres, comandem sua casa. Não, ele fala aqui, maridos, amai vossas mulheres, que é um negócio meio diferente. Ele não está falando de comando, ele está falando de amor. E verso 28, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres. Então, ao falar do marido, ele não lembra ao marido que ele é o líder da casa, porque isso era dado, isso era normal. Ele não precisa falar isto, mas ele fala de um outro aspecto muito interessante e que a gente vai aí trabalhar também. Agora eu quero voltar aqui no verso 22, quando fala sobre as mulheres. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. O texto base da Bíblia é o texto escrito na língua grega.
2000, 1600 anos atrás. Nenhum original da Bíblia, ou seja, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, nenhum original da Bíblia existe mais. Por quê? Eles eram escritos num tipo de papel que com o tempo ia se diluindo, ia acabando. Então, o que é que nós temos hoje das cartas de Paulo? Cópias. Sempre foram feitas cópias dessas cartas. E existe toda uma ciência que estuda essas cópias para chegar ao melhor texto. Por isso que você tem várias traduções do mesmo texto bíblico. Mas não é que é o mesmo texto bíblico, é um estudo sobre as cópias que existem. Então, quando a gente vai olhar essas cópias no texto grego, o que é que se observa? Que no verso 22 falta a palavra submeter. Vós, mulheres, a vossos maridos como ao Senhor. É assim que está, nos melhores manuscritos, nas melhores cópias do texto grego. Falta a palavra submeter. Mas como é que a palavra submeter aparece, então, nas nossas traduções? É simples. É porque no verso 21, o verso anterior, diz: sujeitando-vos, submetendo-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo aqui está falando de uma maneira geral no relacionamento dentro da igreja. Mas, quando fala o 22, ele não escreve a palavra submetei-vos. Ela está implícita. Agora, vai falar essa palavra no verso de número 24. Aí ele vai dizer: estejam sujeitas, submissas. Ou seja, Paulo aceitava a submissão como algo normal, mas o que ele dizia é que o fato dele não colocar a palavra no verso de número 22 significa, isso não é assim algo tão prioritário, é algo dado, mas essa submissão ela deve ser feita de uma maneira mais tranquila. E agora, o que é que Paulo vai fazer no texto? Ele vai relacionar esta estrutura com o Evangelho de Cristo. E essa é a grande sacada de Paulo. Ele pega o que a sua época diz e ele então ele pega isso e ele diz assim: olha, vamos aplicar essa situação nossa com o Evangelho e ver o que o Evangelho diz. Então, Paulo relaciona a situação com o Evangelho e a situação com o Antigo Testamento, o texto da criação. E é essa sacada genial do apóstolo Paulo, porque ninguém tinha feito isso ainda. É ele quem vai fazer. E é extraordinário esse homem. Ele vai ligar a vida normal com o ensino do Evangelho de Jesus e com o Antigo Testamento. Então, vamos lá. Paulo vai relacionar essa estrutura como? Quando fala da mulher, Paulo vai usar... primeiro, Paulo diz que ela deve ser submissa no Senhor. Ou seja, a submissão da mulher não é uma submissão total. Ela é uma submissão conforme os ensinos de Cristo. Então, se ultrapassar os ensinos de Cristo, ela está livre para não ser submissa. Se ela deve ser submissa, vamos dizer, se o marido pede para ela cometer algum tipo de pecado que Cristo condena, que o Evangelho condena, ela não deve cumprir isso. Então a submissão dela é no Senhor, é em Jesus, em Jesus. Ou seja, até quando é submissa, ela não obedece tudo o que o marido diz. Quando ele vai dizer sede submissa em tudo, mas é no Senhor. Ou seja, tem que estar de acordo. Se o marido disser para ela, cometa tal pecado, assassine tal pessoa, ela não vai fazer isso, porque a submissão dela é no Senhor. Tem uma regra aí. A regra é Jesus Cristo. Então, não é uma submissão total. É uma submissão que olha para o Evangelho, para as coisas boas que o Evangelho manda a gente fazer e as coisas ruins que o Evangelho diz não faça. E Paulo também relaciona... Sim, e ao relacionar com o Senhor, ele usa a metáfora corpo-igreja. Cristo-igreja, corpo-membros. Ele diz, você tem Cristo, que é o cabeça, e você tem a igreja, que é o corpo. Veja, nesse exemplo, você não pode cortar a cabeça do corpo. Nenhum viveria. Então, Cristo e a igreja formam um corpo só. Estão numa união. Assim também, marido, cabeça,
a esposa corpo. Você não pode separá-los. Eles estão em uma união completa, assim como Cristo e a igreja. Então, a outra sacada de Paulo sobre Cristo, sobre o Evangelho, é fazer essa comparação. Cristo, igreja, marido, mulher. Ou seja, o marido, embora líder, ele na visão de Paulo da época, ele não pode prescindir da sua esposa, e nem a esposa do marido. Eles estão unidos, e é como união que eles devem viver e decidir. Outra coisa, quando ele fala agora dos maridos, veja, que coisa importante e interessante. Aos maridos, ele não vai dizer, comande, mande, faça com que ela lhe obedeça, tudo o que você quiser fazer, você faz. Não! Quando ele relaciona com Cristo e com o Antigo Testamento, ele vai dizer outra coisa. Ele vai dizer para o marido, marido, ame sua mulher. É o amor que está aqui. E ele vai dar o exemplo de Cristo, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ou seja, morreu por ela. Então, quando fala os maridos, em vez de falar de liderança, de mande, desse tipo de coisa, você é o tal, você é que é o importante, Paulo diz, não, já que o exemplo é Jesus, o nosso exemplo é ele, você, marido, se coloque abaixo de sua mulher. Porque Cristo, sendo cabeça da igreja, o que ele fez pela igreja? Ele se colocou abaixo dela para a salvar. Quando Cristo deu a sua vida pela igreja, quem que ele estava colocando acima dele? A igreja. Se ele estivesse colocando acima da igreja, ele não morreria por ela. Mas ele morreu por ela, porque colocou-a no lugar superior. Ele disse, a salvação, a vida desse meu povo é mais importante para mim do que a minha própria vida. Então, eu vou dar minha vida pela igreja. O que é que Paulo está dizendo aqui aos maridos? Ele está dizendo, a minha mulher é mais importante do que eu. Ou seja, eu, se for o caso, eu devo dar a minha vida pela minha esposa. Paulo, então, está fazendo com que o marido coloque a esposa acima dele, em termos de valor. Porque Cristo se deu pela igreja, vós, maridos, também deveis amar da mesma forma suas esposas, ou seja, considere ela superior a você. O que é que Paulo está falando? Paulo é genial. Numa sociedade machista, Paulo está dizendo, mulher, coloque seu marido acima de você, submeta-se a ele, ele é mais importante do que você. Aí Paulo diz, marido, coloque sua mulher acima de você, ela é mais importante que você. Então, para você, sua mulher está acima, é mais importante. O que é que Paulo está fazendo, gente? Paulo está igualizando os dois. Paulo está igualizando os dois. A mulher, ela manda e coloca o marido acima. Ao marido, pede que coloque a mulher acima. Veja o jogo que Paulo está fazendo. Dentro da cultura machista dele, ele está dizendo, vocês se vejam como, não apenas iguais, o outro é superior, o outro é superior. O marido deve dizer para si mesmo, minha mulher é superior a mim. Você está entendendo? Quando os dois fazem isso, quem que é superior? Nenhum dos dois, os dois são iguais. Paulo está igualizando a posição marido e mulher nesse texto. E outra coisa, aí vamos para o versos 28 até o 29. Paulo diz assim, aí Paulo vai pegar o Antigo Testamento, lembra? Deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Uma só carne. Isso é o Antigo Testamento. Gênesis 2, 24. Então veja o que Paulo diz, verso 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, novamente a questão do amor. É assim que maridos tratam mulheres, é com o amor. Como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Então, trate a sua mulher como se fosse você mesmo. Paulo não falou que no Antigo Testamento os dois são uma só carne? Trate sua mulher como se fosse você mesmo. Você mesmo. O que Paulo está fazendo aí? Paulo está dizendo assim, marido, pensa assim,
essa minha mulher não é uma pessoa diferente, não é uma pessoa que eu vou pisar em cima, não é uma pessoa que eu vou mandar para obedecer meus desejos e minhas ordens. Não, esta que divide a vida comigo, esta é parte de mim, porque quando nos casamos, nos ajuntamos, nos tornamos uma só carne. Ela é parte de mim. Então, se ela é parte de mim, ela sou eu. Ela sou eu. Eu sou ela também, é verdade. Mas ela sou eu. Paulo diz, ame sua mulher como a você mesmo. Porque ninguém maltrata a sua própria carne, seu próprio corpo. Então, ele está dizendo o seguinte, ela sou eu. Se eu trato bem a mim, vou tratar mal a ela? De jeito nenhum. Vou tratá-la como inferior? De jeito nenhum, ela sou eu. Ela sou eu. É esse o sentido de uma só carne que Paulo está dizendo. Se você é casado, se você vive junto com a sua mulher, ela é você. Então, como é que você vai tratar mal? Como é que você vai considerá-la inferior? Como é que ela está aí para ser uma empregada para obedecer suas ordens? Ela é você. Então, trata bem ela, assim como você trata bem a você mesmo. É a mesma coisa, são uma só carne. O que é que Paulo está dizendo? Novamente, gente, Paulo está usando agora o Antigo Testamento, primeiro Jesus, agora o Antigo Testamento, para dizer marido e mulher são o quê? Iguais. Iguais. Então, não tem esse negócio de superior e inferior. Marido manda, mulher obedece. Não! O que Paulo está dizendo é, os dois são iguais. É isso aí. Essa é a primeira parte, mas tem a segunda é boa também. Então convido você na próxima semana, quando sair o próximo vídeo, a me acompanhar para ver a finalização disso aqui. Tem coisa boa que Paulo vai ensinar para a gente, tá? Tem coisa boa. Então, fique com a gente. Mas até aqui eu quero que você tenha bem claro isso. Marido e mulher devem, segundo Paulo, se ver como iguais. Não superior e inferior, iguais, dentro da família. Mas como é que vai ser isso? A gente vai ver no próximo vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, seu casamento, sua vida, para que vocês vivam unidos, felizes, com base no que Jesus ensinou e no que Jesus é na vida de vocês. Deus abençoe.